Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que aguarda ansiosamente a votação desse projeto, dizer inicialmente que esse projeto tem tudo a ver com Santa Catarina. Mais à frente nós vamos chegar nesse ponto, mas tem tudo a ver com o nosso estado. Agora, falar de Balneário Camboriú, importante nós destacarmos uma pesquisa da Univale já de alguns anos, que a nossa população ela é cosmopolita. Segundo aquela pesquisa, 25% da população nasceu em Balneário Camboriú, 25% veio de outras regiões do estado, 19% do Paraná, 15% do Rio Grande do Sul, 6% de São Paulo, enfim, era uma pesquisa que tinha há muito tempo. Mas agora, pela movimentação, né, que a GASC tem, que os gaúchos têm, nós temos a impressão que realmente representa muito mais da população de Balneário Camboriú. Mas eu queria aproveitar, destacar, falar das origens, né? Meu pai nasceu em Itajaí, a minha mãe nasceu em Jaborá, no oeste de Santa Catarina, e os meus avós, meu avô materno nasceu lá em Galópolis, na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul, e a minha avó paterna nasceu lá em Guaporé. Depois ela foi se casar com o meu avô Alípio Evilásio Meirinho, lá em Videira, e depois vieram a Itajaí, Alípio Evilásio Meirinho, que é irmão do nosso ex-prefeito Gilberto Américo Meirinho. E os meus avós aí também que vieram na migração dos descendentes italianos ainda nos séculos anteriores. Mas destacar, para falar da Semana Farroupilha, da Revolução Farroupilha, que é um tema extremamente atual e presente. Nós temos que retratar e recordar que naquele período, no Império do Brasil, no dia 20 de setembro de 1835, quando inicia a Revolução Farroupilha, que naquele período, nos anos anteriores, a província cisplatina tinha conseguido a sua independência e tinha se tornado o Uruguai. E o que se reclamava na Revolução Farroupilha, principalmente? No valor da tributação do charque quando chegava no Rio de Janeiro. Se cobrava cerca aí de 20%, mais ou menos nessa faixa, do charque do Rio Grande do Sul, e o do Uruguai chegava na capital por 4%. Então, parecia um pouco desproporcional. Começa aí e veja como é presente a reclamação com os tributos. E era o momento que o Brasil estava na regência. O Brasil não tinha o seu imperador, o Dom Pedro I tinha voltado para Portugal, e o Dom Pedro II era jovem, né? Tanto que foi feito depois, quando ele chegou aos 14 anos, lá em 1840, para que ele assumisse, né, como imperador, pela instabilidade que estava o país. Continuamos, né, há muito tempo com instabilidades. Mas a importância, então a Revolução Farroupilha demorou aí cerca de 10 anos na busca de mais autonomia para a República Piratini, e tem tudo a ver com Santa Catarina, porque a República Juliana, a independência do nosso estado por alguns meses, que ocorreu em 1839, com a nossa heroína de dois mundos, Anita Garibaldi, está totalmente relacionada à Semana Farroupilha. Foram duas repúblicas que surgiram no movimento de busca de autonomia, de sentir parte de um todo, mas de forma justa. E isso se debate até hoje. Até hoje, a insatisfação com o Pacto Federativo, com os recursos concentrados não mais no Rio de Janeiro, hoje em Brasília. E veja que nós temos hoje 3 vereadores que estão em Brasília. Por quê? Porque os recursos estão concentrados lá. Tem que ir lá, bater na porta, pedir para o deputado, a intervenção do deputado.
Os recursos não têm que estar em Brasília, eles têm que estar nos municípios. Os estados precisam de mais autonomia na questão da arrecadação, na questão de políticas públicas. Uma reflexão, por exemplo, é o Plano Nacional de Educação. Tentar, num país continental como o Brasil, definir um padrão na educação em Santa Catarina e no Acre, não dando autonomia para os estados, ou seja na questão na justiça, autonomia para a definição das leis penais nos estados, entre tantas outras áreas que nós temos a dificuldade dia a dia nessa casa de poder trabalhar alguns temas, porque alguns só podem ser a União, outros só pode ser o Estado. Nós precisamos continuar debatendo a mudança do Pacto Federativo e que os estados tenham mais autonomia. Então vejo que além de toda a questão cultural da Semana Farroupilha, que é um evento que ocorre já há alguns anos e que é de grande destaque em Balneário Camboriú, com todas as tradições, vejam como é um tema que continua atual. Quero destacar aqui o Mauro, que é do Movimento Sul é Meu País, que esse movimento muitas vezes é interpretado negativamente, pensando que a intenção do movimento é simplesmente separar o sul do Brasil. A intenção do movimento é dar autonomia para os nossos estados, é fazer com que os municípios tenham recurso, que o recurso esteja aonde as pessoas moram. Este é o objetivo do movimento. Mas, enfim, respeitamos as diferentes opiniões. Mas, independente disso, nós temos, e até um ex-governador do estado, que não é do meu partido, mas que debatia muito, o ex-governador Luiz Henrique da Silveira, que defendia muito a revisão do Pacto Federativo. Está inadequado. E nos momentos de instabilidade do Brasil, há uma reflexão cada vez maior de que forma nós temos que ser. Com tantos movimentos diferentes do país de busca de mais autonomia, seja na Escócia quanto ao Reino Unido, seja na Catalunha quanto à Espanha, seja no Quebec quanto ao Canadá, ou mesmo no norte da Itália, com as províncias da Lombardia e do Vêneto tentando mais autonomia com o governo italiano. Esse é um debate presente e que tem que continuar existindo. Mais 30 segundos, presidente. Mas, por fim, destacar que chegou o grande dia da votação e desejar realmente a todo o movimento sucesso. Vai ser aprovado, tenho certeza que com unanimidade, imagino que dessa forma, pela relevância e importância para Balneário Camboriú, para Santa Catarina, para o Rio Grande do Sul, para o Sul e para a nossa história do Sul, história do Brasil, que continua presente. Parabéns a todos pelo trabalho, pela reflexão e pela conquista.